seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast, o podcast onde histórias reais se transformam em inspiração. Hoje vamos falar sobre um tema que poucos romantizam depois de viver na pele: amar fora do seu país. Porque relacionamentos interculturais não são apenas sobre amor, são sobre poder, adaptação, renúncias, identidade e muitas vezes solidão. Quando você muda de país por amor ou ama alguém de outra cultura, você não constrói apenas um relacionamento. Você precisa construir quem você é. Eu sou a Féride Amorim e hoje eu recebo uma mulher que vive, literalmente, sente e atravessa tudo isso na prática. Relacionamentos entre brasileiros e suíços e também outros relacionamentos com outras nacionalidades não são fáceis. Exigem maturidade emocional, limites, muita consciência para sobreviver ao longo do tempo. Nossa convidada é empreendedora, fundadora da Flower Power Box e tem uma trajetória marcada por um relacionamento intercultural com profundas transformações no meio do caminho. Hoje ela não vem romantizar, ela vem nomear o que quase ninguém fala sobre amor, cultura e realidade. Seja muito bem-vinda, Carla Manil. Obrigada. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Que incrível. Você realmente abre o verbo nas redes sociais sobre os relacionamentos interculturais. Sim, eu falo a verdade, simplesmente a verdade, aquilo que muita gente não quer ouvir, que é necessário. Que é necessário. Antes de nós começarmos a conversar sobre o teu trabalho, Carla, eu gostaria que você se apresentasse para quem está vendo esse podcast agora, dizer quem você é, o que você faz, da onde você vem e quanto tempo você está aqui na Suíça. Bom, eu sou a Carla Manil, tenho 44 anos e eu venho da Bahia, sou baiana, estou trabalhando no Dendê e aqui na Suíça eu tive que me reinventar, gente. Então, no Brasil, eu trabalhava muito, né, eu trabalhava em uma firma, onde eu era primeiro eu comecei no trabalho de produção. E depois eu fui subindo aos poucos e virei controle de qualidade. Fiquei por muito tempo nesse trabalho. E depois disso, a firma fechou. E eu tive que fazer outra coisa diferente. Foi quando eu vim parar aqui na Suíça. E já tenho na Suíça 16 anos. Uau, 16 anos. Conta pra gente também um pouco como foi, então, a sua história de vir para a Suíça. Hoje você é casada. Sim. Né, tem duas filhas lindas. Conta pra gente como foi conhecer o seu esposo, ou talvez aonde foi, como foi, e os sentimentos que você carregou naquele momento, quando você estava encontrando alguém completamente diferente de você. Eu tinha saído da minha cidade, porque a firma tinha fechado, eu tinha saído da minha cidade e fui para Porto Seguro trabalhar, porque eu tinha uma tia lá. E ela falou, vem para cá, como ela é pedagoga, ela quer levar todo mundo para pedagogia. E ela falou assim, vem para cá que é para você trabalhar. E cheguei lá, fui trabalhar com professora, gente. E a única coisa que eu podia fazer era ser professora de inglês. Porque era a única coisa que eu sabia fazer diferente. Fora isso, eu não tinha nada. E aí, eu comecei como professora de inglês. E nesse dia que eu comecei como professora de inglês, uma amiga maluca me falou assim, vamos comemorar. Porque finalmente você conseguiu um trabalho, então vamos comemorar. E me forçou a ir para uma festa particular que tinha lá, de camiseta, e a gente não tinha nem dinheiro, detalhe. E eu falei, não, vamos. Vocês entraram de penetra na festa? Não, é porque assim, a gente estava aguardando dinheiro, tinha que pagar aluguel, e eu sempre a mais concentrada, ela a mais maluca. Sim. E ela falava assim, não, quem sabe você não vai arranjar o seu marido, o amor da tua vida lá. E ela vai estar hoje aqui junto com a gente, não é? Não, hoje não. Ah, eu já ia dizer que ela ia estar conosco. Não, essa é outra. É outra, então tá bom. E aí, o meu marido realmente estava lá, nessa festa. Foi assim que eu conheci. E depois desse dia, ficamos em contatos, assim,
por 2 anos, sempre conversando no telefone, que na época não existia o WhatsApp, né? Era sempre assim, e-mail, tudo. E depois de 2 anos, a gente realmente falou assim, não, agora tem que acontecer. E a gente casou. Uau! Assim, 2 anos conversando por e-mail. Mas ele chegou a voltar depois, então, voltou ao Brasil para ver. Aí conta mais um pouquinho. Isso aí tá muito resumido. Não, peraí, a gente quer saber mais. Peraí, vamos lá. Ele voltou ao Brasil, ele fechou tudo aqui e voltou com a intenção de ir morar no Brasil, que ele tinha um sonho de morar no Brasil. Uau, ok. E tentou, ficou 6 meses tentando empresas, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo. Enquanto isso, eu estava trabalhando, tudo direitinho. Sua vida normal, minha vida normal, tocando tocando minha vida. Quando, de repente, ele falou, eu não tenho condições mais de ficar aqui, eu tenho que voltar. Isso quer dizer, em outra língua, gente, meu dinheiro tá acabando, então eu vou voltar, porque exatamente. Não dá. E aí foi quando eu falei, agora eu vou ter que tomar uma decisão, né? E eu vendi meu apartamento, vendi meus móveis. Meu irmão, inclusive, falou assim, conta a sua história, que você vendeu todos os seus móveis, que eu comprei, sua televisão, seu som. Eu saí vendendo tudo que eu tinha. Uau! Tudo, tudo, tudo. Ele veio primeiro e eu não queria, olha aquilo, eu não queria, porque eu trabalhava, eu tinha minha vida. Eu não queria falar, paga a minha passagem, tudo, porque eu sabia que ele ia ter um custo, porque quando eu chegasse, eu iria ficar dependente dele por um tempo. Então, eu pensei assim, meu Deus, eu tô indo para um lugar que eu não sei o idioma, eu não sei nada, mas aquela coisa da paixão, da emoção, meu primeiro namorado, aquela coisa assim, e aquela coisa do novo, eu falei assim, não, eu vou fazer. Minha mãe chorou muito, porque falou, como que você pode deixar tudo que você construiu? Corajosa. E você já tinha vindo para cá antes Nunca. ou não? Sim, muito corajosa. Isso já é uma das coisas que eu quero trazer, uma observação aqui, é que você foi corajosa de vender tudo que você tinha, sua casa, como você falou, suas coisas. Tudo. Para poder vir para cá. Fechei o trabalho e eu ganhava bem, porque como eu ensinava em uma escola particular, privada, para crianças. Sim. E em uma escola pública, sabe, do governo. E eu recebia muito dinheiro naquela época para minha idade. E a minha tia falou, você tá maluca? Mas tá bom, é o seu sonho. Você tá maluca? É o seu sonho. E foi. E aí eu vendi tudo e vim. Eu imagino que foi esse barulho que aconteceu aqui agora foi tipo as loucuras. As loucuras que passam na cabeça, as vozes que vêm na cabeça. Eu era muito jovem, 26 anos. Sim. E aí eu tive coragem de vir. E amar alguém, eu tenho algumas perguntas aqui, assim, bem diretas, porque o episódio de hoje não é somente para contar da sua história, mas é também para abrir os olhos de muitas pessoas que estão no Brasil e sonham com um amor internacional, um amor... hoje em dia nós estamos com os doramas. Os doramas. Né, que as meninas sonham com aqueles rapazes lindos, que eu acho eles tão lindinhos, são tão fofos. Fofinhos, né? Quero saber se eles são fofinhos na realidade, assim também. Acredito que não. Homem é homem em todo lugar, né? Tem os bons e tem também os que, né, passam dos limites. Mas o episódio de hoje é para que as pessoas venham entender, principalmente da sua parte, porque você fala sobre isso no seu Instagram, sobre essa coisa do amor e ódio ao mesmo tempo, das coisas que acontecem dentro de um relacionamento. Você saindo do seu país para cá, você acabou de dizer... Você não sabia a língua? Não. Você não sabia para onde você vinha direito? Nem sabia, talvez, onde era a Suíça direito, né? Não! Que a gente não ouvia. No Brasil, a gente tem imaginação só de América, né? Sim. América, ou se não, Paris. Mas quando ele falou Suíça, eu fui procurar no mapa para saber onde ficava a Suíça. Eu falei, meu Deus, só isso aqui, sabe? Sim. Aquela coisa. Sim. E aí, você chegou na Suíça, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas que dizem: amar alguém de outra cultura muda quem você é? Porque você veio pra cá e viu tudo diferente. Porque eu lembro também, quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus do céu. É tudo muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. Fala pra gente um pouquinho como foi a sua visão ao primeiro momento em que você chegou aqui. Foi um choque. Porque, primeiro que eu cheguei muito inocente. Eu sei que muitas mulheres chegam assim, inocente. Principalmente quando elas vêm jovens.
Porque a gente acha assim, a mulher muito vivida, ou que trabalha, corre na vida, acha que tem uma maturidade, mas na verdade não tem ainda. Você vai construir isso. E muitas vêm com muita inocência, com aquela... Você compra aquela história de, que o homem europeu é romântico, que o homem europeu... É verdade que o homem europeu é aquele homem que vai te dar tudo, que vai te proteger, como de filme. E sendo que, na verdade, não é bem assim. Ele é igual a todos os outros. Porque não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de caráter. E isso é uma sorte. Não é toda mulher que vai chegar aqui e vai encontrar aquele europeu fantástico, que vai realmente pagar todas as suas contas e dizer, tá tudo bem. Isso não é verdade. Então, eu vim muito inocente. Eu acreditei, meu Deus, eu estou vivendo um conto de fadas, sendo que, na verdade, não. Não era um príncipe. Eu brinco até hoje com o meu marido, eu falo assim, você não foi o meu príncipe encantado, foi o meu príncipe escamado. Que eu não comparo ele com um sapo, né? Ele não é um sapinho. Sim. Ele é um trutão. Vamos dizer assim, ele é um peixe. Sabe aquele homem que tem aquela força, tá no mar, tá lutando, mas tem aqueles momentos rebelde, cruz, difíceis, que eu tive que, como sereia, dominar. E aí vamos para essa parte do dominar um pouquinho, porque quem está vendo esse podcast talvez nunca teve um relacionamento com um intercultural, vai pensar, como você falou, eles são amáveis. Sim, são amáveis por um lado, mas o suíço em si, ele tem as suas características. Eles são mais calados, muitas vezes. Eles são mais observadores. Sim. Não estou dizendo que isso é negativo, porque eu não tenho isso como negativo. Eu tenho isso até como positivo. Mas dentro de um relacionamento com mulheres, como nós, que somos fogo e flama... É isso. Muitas vezes isso tem muito atrito. Tem. E aí, conta pra gente, dentro do teu primeiro momento, saindo de casa, vindo pra um lugar completamente sozinha, jovem, inocente. Eu escutei anteriormente que ele foi o seu primeiro namorado. Meu primeiro namorado. O único. Ai, que lindo. Obrigada. Que lindo, olha só, que legal, que legal. E ainda mais sendo o seu primeiro Exato, sem namorado, experiência sem nenhuma. Experiência alguma, porque... Quando você já teve algum relacionamento anterior, você passa por algumas coisas e acaba até mesmo aprendendo como lidar com certas coisas. Conta pra gente, então, como foi e como você conseguiu, como você falou, dar uma escamada nele para que ele se torne o homem que ele é hoje. O ideal, porque, na verdade, não existe... Uma coisa que eu quero falar para as meninas, não existe a pessoa perfeita. Existe você se tornar perfeito para aquela pessoa. Você vai aprender isso. Então, por favor, não pense que eu vou encontrar o homem da minha vida. Não. Ele vai ser construído. E quem vai construir isso? Você. Você que tem um leme na mão. É bíblico. É a mulher que toma a decisão de tudo. Então, você vai ter que ser forte, corajosa e domar esse homem também. Ele vai te domar. É um conjunto. E quando eu cheguei aqui, jovem, inocente, tinha coisas que eu não entendia. Eu não entendia. Eu ficava assim... Porque eu nunca passei por um... eu não passava, nunca passei por um relacionamento. Então, eu achava que... olha só, hoje a gente não vai sair. A gente vai ficar em casa, assistindo a televisão. E isso se repetia várias vezes. E eu achava que aquilo era normal. Que era natural. Deve ser da cultura. E a gente tem muito disso. Achar que é da cultura por não conhecer e vai cedendo coisas. Hoje não vou poder fazer isso. Não vai assim. Não faça desse jeito. Ou pegar simplesmente o telefone e dizer, você tá com quem? Deixa eu falar com fulana para ter certeza. Entende? Para saber. Sim. E eu, inocente, eu dava meu telefone e falava, fulana, olha só, o meu marido quer saber se você tá realmente comigo. E eu não sabia que aquilo era um abuso, de uma certa forma. Sim. E ao longo do tempo, isso foi tomando um controle que depois, com o tempo que eu conheci outras mulheres aqui mais descoladas, que com o tempo você vai conhecendo brasileiras de todo tipo. Sim. E aí, sentando na conversa, nós ali sentadas na conversa, eu ficava observando, isso não é legal. Eu só ouvindo, que é o importante, porque eu sempre falo para as meninas, ouça mais, em vez de falar.
ouça com atenção, que aquilo vai te ajudar. E eu ouvindo, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí foi quando eu comecei a dizer, opa, assim não. Porque eu não via. Eu morei com minha mãe e meu pai até os meus 25 anos. Né? Meu pai, claro, foi um pouco... Ele separou da minha mãe e tudo, mas durante todo esse processo, eu nunca vi o meu pai falar alto com minha mãe, por exemplo. Eu nunca vi algo que fosse assim... Fora do normal. Fora do normal. Eu sei que ele não foi um bom marido para minha mãe. Né? Não foi assim aquele cara perfeito. Mas ele tinha um comportamento que pra gente assim, era bem tranquilo, normal. Então eu achava estranho. Como é assim? O cara reclamar de tudo, o cara falar alto por alguns pequenos detalhes. E isso aqui é uma característica dos suíços que é insuportável. E a gente brasileira, sabe? Às vezes, assim, criada, que a gente não é criada, principalmente baiano. Baiano, gente, a gente pra brigar, é a maior dificuldade, sabe? Não. Não, mas a gente leva tudo muito de boa. Sim. Sabe? A gente não é aquela coisa de ficar estourado por qualquer coisa. Não sei, a outras partes do Brasil, mas na Bahia a gente é mais tranquilo. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi as pessoas se estressar por tudo, e principalmente o meu parceiro, por reclamar por qualquer besteira, aquilo foi tomando um nervo, sabe? Eu falei assim, não. E é aí que entra aquela coisa de mudar. A gente muda. Sim. E aí, dentro dessa experiência que você teve, eu escutando você falar, me vem algumas coisas em mente também, que eu já vivi com amigas, até mesmo eu já tive um relacionamento intercultural. Hoje em dia eu sou casada com um brasileiro. Mas eu tive um relacionamento intercultural. Graças a Deus foi assim, não tenho nada que reclamar, foi muito bom, foi um relacionamento bom. Só que foi bom até onde durou, e aí tá tudo bem. Eu vejo hoje em dia, em alguns momentos, não só com os suíços, tá? Eu não vou generalizar para os suíços, não quero generalizar. Mas estrangeiros casados com brasileiras que falam outro idioma. E muitas vezes, no meu caso, tipo, eu aprendi o suíço-alemão, eu falo o suíço-alemão bem, muito bem até. E aí, conversando com eles, muitas vezes, o espanhol, eles viram e falam assim, você tem que falar com a minha esposa, porque ela também tá aqui há tanto tempo e não fala. Eu acho, muitas vezes, isso tão deselegante. Isso. E essa é uma parte também entre os relacionamentos interculturais que eu vejo muitas vezes acontecer, que o cônjuge que gostaria que a pessoa falasse melhor. Ou fizesse qualquer coisa extraordinária, ou que fosse. É uma cobrança, existe uma cobrança. E isso mexe muito com o psicológico. E você não está preparado para isso, vai te trazer no futuro, isso ao longo do tempo que você vai passando com a pessoa, isso vai te trazer problemas emocionais. Porque você vai estar sempre se dizendo assim, eu não estou sendo suficiente para aquela pessoa. Tem alguma coisa que está faltando e você está querendo sempre se superar. E isso não é saudável. Sim. Você, dentro desse processo que você está contando pra gente, você sentiu que você teve que se adaptar no princípio. E como foi para o outro lado? Eu imagino que para eles também... Muito difícil. É também difícil, não só para nós, mas para eles também. Tem como você falar para as pessoas que estão assistindo aqui algumas situações dentro dessa adaptação que você diz, eu tenho isso aqui como bom, que eu me adaptei e isso melhorou a pessoa que eu sou. E, ao mesmo tempo, eu tive que lutar contra essa forma de falar alto, digamos assim, que eles... Essa não é falar alto, porque eles não falam alto, eles são muito incisivos na forma de ser. E hoje em dia, eu, pelo fato também de estar aqui há muito tempo, eu peguei um pouco essa forma incisiva de ser deles, e eu, de vez em quando, eu me pego você também se policia, dizendo, né? Espera aí, eu não posso... Nem todo mundo vai entender essa forma. Exato. Só explica pra gente um pouquinho como foi que você trabalhou você mesma dentro de tudo isso. Olha, na verdade, foi difícil. Foi difícil, porque quando eu cheguei muito inocente, eu queria muito, sabe? Eu queria muito fazer acontecer. Porque quando a gente chega aqui, depois de trabalhar muito no Brasil,
Você quer trabalhar, você quer aprender o idioma, que não é fácil, não é fácil. E essas cobranças de que você tem que fazer, eu tive que dar um freio, dizer, olha, eu não tenho capacidade. E isso é importante, você reconhecer que você não consegue logo, de imediato. Eu não tenho capacidade e eu não gostaria que fosse dessa forma. Um stop tem que ser dito, que eles ensinam aqui, né? Sim. Stop. Vamos com calma. Sim. E sobre falar muito alto, tá sempre... Você tem que falar, tem que ter um diálogo. É por isso que talvez eu uso o vamos hablar no Carla da Europa, justamente porque é falando que as coisas se resolvem. E foi quando eu criei coragem. Quando eu criei coragem para chegar e falar assim, eu não tenho capacidade. Eu sei que eu tenho que mudar muita coisa, eu tenho que aprender muita coisa. E, por favor, se você não tem paciência de me ensinar, eu espero que você respire fundo e seja mais calmo. E foi aí que as coisas começaram, né? Sentar, conversar e falar assim, olha, eu não gosto esse tom. Para mim não é normal. Sim. Ah, mas é normal, sim. É muito normal. Eu sempre ouvia isso. Aqui é muito normal. E outra coisa, dizer que todo brasileiro, aquela coisa de dizer que o brasileiro é muito cheio de mimimi, que o brasileiro é muito infantil. É que a gente não tem aquela coisa de, que todo mundo fala assim, a gente aqui é adulto suficiente para entender que isso aqui não causa um certo mal. E eu pensar assim, nossa, mas não tem um jeitinho mais delicado de conversar? Sim. Isso foi... Sim. Eu tive que trabalhar comigo mesma e dizer e aceitar algumas coisas ao longo do tempo. Não foi fácil, tive que aceitar só para me manter naquela... E manter minha mente sã, porque é saúde mental, né? Sim. Que eu nem sabia que eu tinha essa capacidade. Olha isso. Então, você acabou até adquirindo uma nova habilidade aqui, digamos assim, para poder passar por alguns... Para poder fazer com que algo mude dentro do relacionamento, né? Então, e o importante é dizer que muitas das pessoas... Eu falo para as mulheres aqui que estão aqui, né, que você sonha em vir para cá, ou para qualquer outro lugar na Europa. Cada país tem a sua cultura. Então, assim, os homens brasileiros são diferentes dos portugueses, dos suíços, dos italianos, como nós mulheres também. Então, você realmente não pode esperar que as pessoas te entendam de uma vez. Não dá. Não tem como. O podcast de hoje é para fazer com que você pense antes de agir. Eu sei que a paixão bate, que está tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas antes de você sair do seu país, da sua casa, por favor, escutem outras mulheres que talvez tenham passado por relacionamentos interculturais, mas também conhecer um pouco da outra pessoa. E nós vamos entrar em um outro tema aqui, mas antes disso, eu quero falar para você também, que você está assistindo esse podcast agora, não custa nada. Dá o seu like, escreve o seu comentário, fala aqui pra gente o que você está achando, porque esse podcast é um podcast que eu acredito até mesmo que para Carla é muitas vezes muito difícil de vir abrir esses tipos de... Sim, claro. Você fala sobre isso no seu Instagram, mas ela está abrindo o coração dela para que você possa pensar antes mesmo de colocar tudo pro ar e vir para um outro país sem conhecer a outra pessoa realmente como ela é. Então, se você está gostando desse podcast, vai lá, dá o seu like, escreve seu comentário, que eu quero saber o que você está achando até então. E se você tem uma pergunta aqui, que depois a Carla vai lá responder, eu vou lá responder. E eu tenho certeza que vai vir mais coisa por aí. Eu não vou ficar boazinha só, não. Então, dá o seu like aí, que agora a gente vai começar aquela parte mais acerrada do podcast. Carla. Oi. Assim, você disse que você teve que aprender para poder manter a sua mente sã.
Teve algum momento também dentro dessa trajetória que você falou, que você pensou, porque você falou anteriormente, eu disse, eu não sei, eu não posso. Será que isso também foi uma forma que foi imputado em você, que você não podia fazer certas coisas, mas na realidade você é capaz sim de fazer? Eu acredito que tudo vem da bagagem que a gente traz, sabe? Todo mundo tem sua história. Todo mundo passou por alguma coisa. E como eu falei, eu saí de lá eu saí do Brasil, meu pai e minha mãe não teve aquele relacionamento perfeito, eu não tinha uma base familiar perfeita, sabe? Eu vim de uma família onde as mulheres trabalhou sempre muito. E elas tinham que se sustentar, elas tinham que cuidar da casa, da família, tinha aquela carga, Sim. sabe? Que era passada de geração em geração. Sim. Que a mulher tinha que lutar muito. E todos os relacionamentos dessas mulheres eram falidos. Entende? Elas eram boas no negócio, mas ruins nos relacionamentos. Sim. E eu acredito que eu vim disso. Eu vim dessa trajetória. Então, aquilo me amputou até eu mesma antes de chegar no meu relacionamento. E só passando-se os anos que hoje eu tenho essa consciência, né? Porque lá atrás eu não tinha essa consciência. Sim. E dentro desse relacionamento, como é que você vê, como foi que o outro aceitou? Porque, digamos, você passou um tempo dizendo sim, sim, tá bom, vamos, não vou, toma o meu telefone, tá fazendo as vontades do outro, digamos assim. Como foi a reação quando você virou a chave e disse, espera aí, agora não? Conta pra gente, pra quem tá assistindo, como é a reação entre um relacionamento intercultural quando você diz em um momento, peraí, até aqui você vai, mais do que isso, não. Eu vou dizer para vocês, não é fácil, viu, meninas? Eu olho para... É uma coisa assim que você vai ter que ter ajuda psicológica para isso. Eu não fiz isso sozinha, tive ajuda psicológica para isso. E você tem que ter força. E essa força a gente carrega, que mulher carrega essa força. Então, assim, foi difícil. Ele não aceitava. Porque é como você colocar um espelho. Quem é que quer ver o seu lado ruim? Ninguém quer ver o lado ruim. E quando eu coloquei o espelho diante, eu falei, até aqui você pode passar, como você mesmo disse. Depois daqui, não mais. E eu não permito mais. Ou muda essa feição aqui, ou tudo acaba aqui. E foi aí que entra o quê? O amor, a história, o começo, sabe? E aí foi quando a gente começou a trabalhar. Sim. Trabalhar a fundo, tanto na parte dele, muito mais do que a minha, porque eu sempre estava me dando 100% em tudo. E aí foi quando ele começou a entender. Sim. Que é quando a gente senta para falar, que é o que eu falo, quando você fala, você não pode guardar. Coisas assim, você não pode ficar só contando para amiguinha. Sim, ela não vai resolver o teu problema, então não adianta nada. Você não nada. pode, porque ele faz assim, assado comigo. E você sentou para ele para falar? Você já chegou no olho dele e disse assim, olha só, você faz assim, assim comigo. Você sabia que isso é ruim? Porque se você não fala, ele não vai saber. Ele vai achar que aquilo é completamente normal. Sim. E aí, quando eu coloquei o espelhão na frente, aí neguinho correu atrás, né? Porque pensa, perder tudo isso aqui. A mulher é um mulherão. Não é um aviãozinho, não é um tico-teco, não. É um Boeing, é um Airbus. Tinha uma fila enorme esperando. E aí o bonitão falou assim, não, pera, vou corrigir. Faça a lista. Ele fez, mandou fazer. Faça a lista de tudo, aquela lista que terminava. Ia de uma ponta na outra. E faça a lista que eu vou corrigir. E até hoje, tá? Tem que estar corrigindo, porque você sabe que as pessoas esquecem. Uau, que incrível. Nós queremos falar também um pouquinho sobre a dependência, porque eu acredito que a dependência é algo que machuca muitas mulheres também, que vêm do Brasil para cá. Mulheres como você falou, como você que tinha o seu trabalho, tinha o seu dinheiro, tinha a sua casa, as suas coisas. Qual é o nível de dependência real? Porque a gente está falando sobre realidade aqui. Quando uma pessoa sai do seu ambiente, que ela está acostumada, independente, e se tornar completamente dependente de alguém. Nos primeiros, digamos, eu diria que seriam os primeiros 2 anos, talvez. 2 anos, 3 anos, dependendo de onde você está. Eu acho que a parte alemã aqui na Suíça é a mais difícil, sabe? Para você entrar no mercado de trabalho, para você conseguir alguma coisa por causa do idioma. Então, é um choque. É aquela coisa assim que causa muita depressão.
Eu tive depressão quando eu cheguei aqui, que eu nem sabia o que era isso. Sim. Pensa, eu nem entendia. Eu achava que depressão era assim, que eu vi o povo falar assim, vou tomar uma pílula porque eu tô muito nervosa. Eu achava que era aquela coisa de novela. Sim. E quando eu cheguei aqui, que eu vi o meu cílio cair completamente, e eu sem entender por quê, e eu ia para médicos, eu dizia que eu sentia palpitação, eu sentia aquela agonia, ia no médico, e ele sem entender, dizia, você está saudável, você não tem nada. Aí foi quando eu comecei a pensar, eu não tenho um trabalho, eu estou dependendo de uma pessoa, eu não quero isso. E eu ficava, sabe, aquilo me comia por dentro. Sim. Porque todos os dias eu acordava, falava, tô aqui, tá tudo bem, tá tudo pago. Mas, cara, onde está o meu esforço nisso? Porque eu acostumada a trabalhar, a me sentir útil, né? Sim, sim. E aquilo foi me consumindo, que me trouxe uma depressão. E aí depois eu comecei a falar assim, não, peraí, eu tenho que entender que eu não estou no meu país. Eu não estou falando a minha língua. Eu já estou aqui praticamente um pouco atrás no mercado de trabalho. O que eu posso fazer? Aí eu comecei a pensar nas estratégias que eu poderia usar ao meu favor. Parar do desespero, de estar lá se afogando, que a gente tem a mania de se afogar e achar que não tem. Não, na verdade, tem uma barra que você pode segurar e sair. Sim. E foi aí que eu comecei a pensar. Primeira coisa, estudar o idioma. E aí eu meti as caras nos livros sozinha. Sim. Sabe? Eu comecei na escola, só que as escolas aqui têm aquele problema de imigração. Os professores param muito as lições. Você fica muito atrasado para estudar. Você paga muito e aprende pouco. Essa é a realidade. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar sozinha. Porque eu aprendi o inglês sozinha. Sim. E eu falei, vamos lá. Vou estudar sozinha, meti a cara, assisti televisão, e ficava o tempo todo na televisão assistindo filme, novela, tudo em alemão. Até que eu comecei a pegar um pouquinho. Não tive medo de limpar a casa de ninguém. Sabe aquela coisa? Sim. Vou trabalhar, vou fazer o que for te fazer. E aí eu fui começando a voltar. A ser eu, né? A leoa que saiu do Brasil. Comecei a voltar a ser eu. E aí, só que não fiquei assim, eu não tinha capacidade de pagar minhas contas. E aí eu comecei a voltar novamente a me sentir inútil. Sim. E eu passei por um bom tempo até entender que não é bem assim, calma. Eu só parei com essa loucura depois que eu tive minhas filhas. Que aí entrou a fase das minhas filhas, que me deu um stop em tudo isso. Sim, e eu acredito que isso é o pensamento de muitas mulheres também, que estão em casa, tomando conta de casa e não tem isso como um trabalho. Não. E você estar em casa, você fazer as coisas de casa, você cuidar dos seus filhos, isso também faz parte de um trabalho. E, infelizmente, o que você está falando aqui é o que muitas mulheres sofrem com isso também. E eu também já sofri com isso, porque eu trabalhei durante muitos anos em multinacionais. E quando eu tive o meu filho, eu parei de trabalhar durante 2 anos. E eu também me senti, por quê? Porque nós estamos acostumadas aqui, pelo menos, a dizer, não, a mulher tem filho, fica 3 meses com o filho e depois vai trabalhar de volta. Então, nos é cobrado das duas formas. Exato. Por um lado, você tem a cobrança de que você é uma mãe desnaturada, que depois de 3 meses você dá o seu filho numa creche ou para alguém ficar, para você voltar ao trabalho. Isso. E por outro lado, se você fica em casa, as pessoas dizem, nossa, em casa, passa o dia sem fazer nada. E não é dessa forma. Não. E aí vem esse sentimento de que você não está produzindo. Mas eu costumo dizer que nós, mulheres, produzimos em casa algo que é muito importante, que é cuidar dos nossos filhos. Exato. Fazer com que eles se tornem pessoas... Ótimos cidadãos, né? Ótimos cidadãos desse mundo. Então, isso é muito importante. Você que vive em casa, trabalha em casa com seus filhos, que você justamente pense nisso. Você está fazendo um trabalho onde nenhum salário desse mundo conseguiria te pagar. Exatamente. Porque você está cuidando dos seus filhos. Isso faz muito parte de quem está saindo do seu país de origem e indo para um país estrangeiro, quando você tem filhos. Eu quero falar também um pouquinho sobre o seu negócio. Porque aí você, dentro de tudo isso, ela resolveu criar algo maravilhoso.
esse algo maravilhoso é algo surpreendente, mas antes dela falar sobre ela, eu tenho alguém que quer muito, muito falar com vocês, trazer para vocês uma mensagem para aquela mulher que está querendo sair do seu país, para aquela mulher que acha que tudo que vai acontecer na vida dela de melhor é porque ela conheceu o seu príncipe encantado. E muitas vezes esse príncipe é um sapo. Ela não tem papo na língua. Então eu vou chamá-la aqui para que ela possa conversar com você. Então seja bem-vinda, Carrie. Oi, querida. Ah, bem-vinda. Ai, que maravilha estar aqui com você, falar sobre essas coisas maravilhosas. Porque você sabe, morar fora é outro nível, né? Exatamente. Você sabe muitas histórias sobre isso. Carrie, diga. Fala a verdade aqui para quem está assistindo esse podcast. O que acontece nos bastidores de verdade? Você pode soltar o verbo agora falando sobre isso. Ah, meu amor, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não entendo essas mulheres. Olha, eu não acredito nessa outra, não. Porque eu não entendo essas mulheres que querem dizer que aqui é difícil, que aqui é... Não, aqui é depende do quem você está. Ok. Depende do cara que você encontra. Eu sempre falo para as meninas, procurem os estrangeiros ricos. Eles vão te dar tudo, querida. Vida de luxo, você vai ver no melhor patamar, aí você vai ver diferente. Agora, essa história de ficar, ai, não, para, eu acho isso aí tão difícil. E aonde a gente encontra um homem rico, então? Ai, pensa, não é tão difícil, não. Aqui na Suíça está cheio. Tá cheio de milionários. Ai, não, campo de golfe, nos melhores restaurantes. Senta lá, fica quietinha no cassino. Oh. Nossa, e aí, fala pra gente, você hoje em dia é casada? Casada com milionário, com milho. Milho? Milionário. O milho. E ele faz, e assim, ele te trata como uma rainha, então? Como uma rainha, eu tenho tudo desse lugar. E tem as minhas amigas, assim, plebeias, que você sabe, aquelas amigas maravilhosas brasileiras, eu pago tudo pra elas. Ai, posso ser sua amiga, então? Porque eu tô pode, precisando de uma amiga dessa. Adoro. Mas antes disso, você tem alguma coisa para contar para elas ali também, não? Sobre eles serem fantásticos. Ai, você consegue dominar esses homens, meninas. Você consegue dominar esses homens. Esses homens são tão necessitados de amor. E nós brasileiras somos assim, tão calorosas. Então use esse talento que você tem, menina, e conquiste esse milionário. Ai, meu Deus. Então dá uma dica, como é que elas vão encontrar esse milionário? Olha, eu acho que eu vou ter que abrir o meu, como se diz, vou ter que abrir um curso para essa mulherada. É o jeito para elas encontrar o homem. Olha, eu eu já decidi aqui agora. Opa, vai lá. Vou construir o meu site de namoro da Carrie, a grande. E vou trazer vocês tudo pra cá. Vocês vão casar só com os ricaços. Mas isso aí não é cafetinagem, não? Qual o problema disso? É a profissão mais antiga do mundo. Fazer o quê? Meu Deus, mas Karen, você não tem... Você tem noção do que você tá falando nesse podcast, Karen? Não pode. Você tem que continuar como a fina. Você é a Karen a fina. Não, eu sou Carrie, a grande. Eu consigo tudo que eu quero. Gente, mas e o que você fala dessa outra que tava aqui? Ai, ela fica só falando coisas... Ela fala coisa pra pobre, né? É coisa pra mulheres pobres. Não pode. Que loucura. Que dificuldade o quê? A vida é tão fácil quando você é linda e maravilhosa. Mas aí você vai ficando mais velha, a lindeza acaba, a lindeza vai embora, tudo cai. Aí você já conquista seu milho antes. Que aí você já garante sua aposentadoria. Simples assim. E além de ser poderosa, da onde você tirou todo esse poder, toda essa forma de ser? Conta pra gente um pouco, então. Do meu marido, né? Do meu marido milionário. Que ele me dá esse poder. Poder é tudo. E você se sente melhor do que as outras? Com você diz as plebeias? Com certeza.
certeza. Eu sempre faço minhas caridades. Quando elas falam, Carrie, vem aqui, vamos sair. Eu vou, eu falo das minhas viagens maravilhosas, do pessoal tem 5 estrelas que eu vou para Dubai. Assim, elas gostam de ouvir isso. E às vezes até ficam como suas amigas para poder ir junto, né? Porque você leva junto algumas. Não levo, Não? Não? Como assim? Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Mas se você é rica, milionária, não faz... Não, eu só tenho mesmo porque eu gosto de levantar o meu ego. É aquela coisa de só ouvir, entendeu? De dizer assim, você tá linda, maravilhosa. Obrigada, querida. Aquela coisa. Tem alguma coisa que você quer falar para as meninas, então, né? Porque eu tenho que trazer de volta a nossa amiga aqui pro podcast. Chata, sim. É chata? Tá bom, ela é muito chata, insuportável. Mas antes... Meu Deus do A céu. destruidora de sonhos, com certeza. Então, antes de nós chamarmos a destruidora de sonhos, fala para as meninas aí o que é a verdade. Seu milionário nunca gritou com você. E se gritar, eu vou ali, gasto o cartão dele, passo, trac, resolve o problema. Qual o problema nisso? Ele pode fazer o que ele quer. Eu tô ótima com o cartão ilimitado dele, Black. Uau, muito bom, muito bom. Então, foi assim, é um prazer. Eu vou querer conversar outras vezes com você para saber um pouco dessa sua vida milionária incrível que você tem. Então, enquanto eu vou chamar de volta a nossa amiga aqui para o nosso podcast, vocês viram, meninas? Ela vai abrir o curso dela, então vocês podem se inscrever, porque com a Karen Poderosa, tudo é possível. Vocês viram aí. Mas olha, cuidado, viu? Porque o golpe tá aí, cai quem quer. Que bom que você voltou, amiga. Que bom. Oi. Carla, que bom. Nós tivemos um momentinho aqui com a Karen. Você conhece a Karen, né? Ah, conheço e muito bem. Eu conheci a Karen aqui há 10 anos. É real essa Karen. Ela existe na Suíça, é a dona da Suíça. E eu acho que todos nós, né? Quando a gente chega aqui, as primeiras amizades que a gente tem, a gente sempre vai encontrar uma Karen na nossa vida. Sim. Que é assim, a senhora dos absurdos, sabe? Sim. Que você vai se enganar com aquela coisa de... Aquele luxo. Luxo, aquela coisa, sendo que na verdade não é nada daquilo. Sim. E vive uma ilusão e ela compra essa ilusão. Sim. Ela compra porque ela fica se baseando em tudo no patrimônio que é do outro. Sabe? Que ela acha que a vida feliz dela é só enquanto o marido dela tá ali fazendo todas as coisas. Sim. E a gente sempre encontra essas mulheres aqui que, pra quê? Sempre diz pra gente, pra que isso? Por que disso? Eu não tenho esses problemas, eu não tenho essas dificuldades. Isso é um absurdo. Isso nem existe. Tem mulheres aqui que falam coisas assim. Uau. Eu nunca passei por isso. Nunca aconteceu comigo. Meu filho estuda, não tem problema nenhum na escola. Ou mulheres que são negras, que chegam aqui e dizem, não, eu não sofro racismo. Como se vivesse em um mundo paralelo. E não é verdade. Sim, é muito importante para que as pessoas que estão vendo esse podcast, para que elas possam sentir exatamente esses mundos paralelos que existem, não só aqui, como no Brasil também. Acredito que qualquer lugar, as pessoas... Eu tenho que pensar muito no que eu vou falar para não falar besteira. Que se acham até muitas vezes melhor do que as outras pelo fato de ter uma condição social melhor. E olha só, a condição social também não é só sobre dinheiro. É sobre também qual foi a universidade que eu fiz, quais as línguas que eu, os idiomas que eu falo, qual o nível intelectual que eu tenho. Então, assim, nós não podemos colocar somente em questão financeira. Em questão financeira, mas também em questão sobre quem eu sou e o que eu faço, ou o que eu sei fazer. Isso também é uma forma de se desfazer das outras pessoas e acontece muito quando as pessoas chegam aqui, tanto mulheres quanto homens. Eu tenho um amigo que está aqui há muitos anos, eu digo que ele é o dinossauro da Suíça, porque ele está aqui há 300 anos. E ele costuma dizer que tem gente que atravessou o oceano, se tornou músico, se tornou professor, se tornou dentista, se tornou advogado, se tornou alguma coisa muito importante no Brasil, coisa que foi só atravessando... Que é para descobrir seu próprio talento. Você o descobre. Oceano Atlântico, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente está chegando quase no final do nosso podcast. Eu não fiz a metade das perguntas que eu deveria, imagina.
Mas eu quero ainda passar alguns minutinhos falando sobre o teu negócio. Ah, sim. Sobre o Flower Power Box. Conta pra gente o que significa o Flower Power Box. É uma caixa de flores, Flower Power Box. Surgiu após pandemia, quando eu me vi assim, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu decidi criar minha própria linha de cosméticos naturais. E, primeiramente, eu comecei com uma parceria com uma menina que já fazia isso em Billy, só que ela foi embora e eu fiquei sozinha no mercado de trabalho, sozinha para fazer isso. E aí eu fui incrementando com presentes, com coisas naturais. Então, hoje eu trabalho com sabonetes feito com óleos essenciais, de glicerina pura, sem nenhum tipo de químicos, né? Sim. Que é feito para usar na pele de bebês. E eu faço esfoliante e eu faço com aquelas caixas, sabe? Eu crio uma caixa com flores secas que eu mesmo desidrato essas caixas e as flores. E assim surgiu a Flower Power Box, que é aquela coisa assim, aquele presente cheiroso, natural. E agora eu estou desenvolvendo uma linha para jovens, né? Agora eu tenho uma filha teenager. E aí ela quer um produto para ela. Ela fala, mãe, desenvolve um produto para mim, natural. Para fazer um skincare. E agora está sendo o meu próximo projeto, é fazer isso. Ai, que incrível, que incrível. E aí dentro dessa box, você mesmo faz os seus produtos, são todos comercializados também por você na sua página. Na minha página, no Instagram. Como é que nós fazemos para encontrar? Você entra no Instagram e lá tem todas as informações, tem todos os outros produtos que também são encaixados dentro como... eu só uso produtos naturais. Né? Eu uso o doTERRA, uso a Shogun, que também está dentro da minha linha de produtos naturais que eu gosto. E assim, é só entrar lá na página do Instagram, na Flower Power Box, clicar, falar diretamente, me mandar um via direct, dizer como você gostaria, que você pode personalizar. Sim. E dizer como você gostaria, a gente desenvolve junto o seu presente e a sua caixa de presente. Sim. E aí é muito interessante que você pode presentear uma outra pessoa também, algo feito à mão. À mão, com carinho. Com carinho, natural. E aqui eu acredito que cada vez mais as pessoas estão fazendo mais atenção para esse tipo de produto, né? Produto natural, feito por alguém que conhece, isso, né? Como desidratar os produtos. Dentro desse seu negócio, qual é a visão que você tem para o próximo, para daqui os próximos meses? Aquele sonho, né? Aquele sonho de criar o meu próprio lugar, de criar uma própria loja, fazer alguma coisa. Agora mesmo eu já estou entrando na área do cosmético, né? E eu tenho... Muita gente está interessada nessas coisas e eu tô, de pouco em pouco, eu sinto que vem algo grande. Que bom, que bom. E, assim, para nós irmos para o final do nosso podcast, conta pra gente também qual é a ideia que você teve com o seu negócio e como você pode fazer com que as pessoas se sintam mais felizes com o produto que você vende, com a forma que você empacota os seus produtos. É porque, assim, a gente não só vende, eu não só vendo a caixa em si, porque a gente tem que trazer um pouco de alegria, né? Trazer um pouco de emoção. Então, quando você vê uma caixa, que eu trabalho muito com caixas, quando você vê aquela caixa, você fala assim, nossa, e o cheiro que ela traz também, porque são sempre aromatizadas. Então, quando você recebe aquela caixa, você vai receber um pouquinho, mesmo, de você. Sabe? Aquela coisa assim, alguém pensou em você, sabe, te conhece, aquela intimidade, e ela vai te levar àquela intimidade. Vai falar assim, nossa, ela pensou em mim, sabe? É uma coisa assim de sentimental mesmo. E você vai estar trabalhando a saúde, o emocional, né? E claro que vai fortalecer também aquela amizade. Pensa você chegar com um presente que ninguém tem. Que é algo exclusivo e diferente. Sim, é algo sensorial também, exato, né? Que eu acho particularmente maravilhoso quando eu recebo alguma coisa em casa, você abre a caixa e vem aquele cheirinho maravilhoso. Então, assim, é diferenciado. Vai ficar marcado. Vai ficar marcado, exatamente. Antes de terminar o nosso podcast, nós temos um momento ping-pong, onde eu vou te fazer 2 ou 3 perguntas, 3 ou 4, 5 ou 6. Tá bom. E aí você responde na hora o que vem à mente. Ui. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Uma diferença cultural que mais te chocou? Aqui na Suíça?
Ai, a pessoa soar o nariz na mesa. Depois de 30 anos, você também... Já tá acostumada. Não, eu não tô acostumada. Eu não consigo... Não, pra mim, assim, ainda é muito... Pra mim é estranho. Algo que você precisou desaprender nesse tempo? Nossa, que pergunta difícil, hein? Big Bang. O que eu precisei desaprender nesse tempo? Eu tive que trocar um pouco os meus dogmas. Durante todo o tempo que eu passei aqui, eu mudei um pouco a minha forma de pensar sobre religião, sobre muitas coisas. Então, eu mudei um pouco nessa parte. Ok. Amor ou estabilidade? O que mais pesa quando você está fora do país? Estabilidade. Um erro comum que brasileiras cometem em relação aos estrangeiros? Achar que eles vão ser românticos. Uma qualidade que você aprendeu a valorizar nos suíços? Nos suíços, eu acho lindo o que eles fazem, que é quando você conta um segredo, ele leva esse segredo pro túmulo. Eles não dividem com ninguém, nem com o melhor amigo. Isso eu acho assim, quando ele confia e você confia na pessoa, ele te dá essa segurança. Eles são muito verdadeiros. Também acho. Também acho isso. Um limite que você não ultrapassaria mais? Um limite que eu não ultrapassaria mais. Fazer amizade com pessoas que eu sabia que eram erradas. Como é que você sentia isso? A pessoa fala por si só, né? As falas, a forma de pensar, ser completamente diferente, e você, por estar assim, emocionalmente abalado, por estar se sentindo sozinha, você fala, não, eu tenho que ficar aqui para não me sentir só. Eu jamais faria isso. Hoje é o que eu tento levar para as meninas. Chega aqui, por favor, vá com calma. Faça amizade com quem realmente tem a ver com você. Sim. Um conselho direto para quem ama fora do seu país? Para quem ama fora do seu país, não perca a sua essência. Seja sempre você. E agora, você vai aproveitar esse momento para falar com quem está aqui vendo para se despedir, para dar suas redes sociais e para falar com quem está assistindo esse podcast realmente o que você está sentindo no seu coração e qual é a sua intenção dentro das suas redes sociais de trazer informação e informação verdadeira para aquelas pessoas que estão sonhando lá em qualquer outro lado do mundo. Eu quero que as meninas cheguem aqui e que elas... vocês podem sonhar, viver em qualquer lugar do mundo, mas que você venha sabendo que não vai ser fácil, que vai ser difícil, você vai encontrar desafios, você vai passar por coisas, aprenda a lei daquele lugar, busque todas as informações, a saber sobreviver, até mesmo quando você não tiver o seu parceiro ao lado. Então, pense sempre em você, em primeiro lugar, sempre você. Fique atenta, e se você quer saber mais sobre todas essas coisas, é só me seguir lá no Carla na Europa, que eu vou estar sempre trazendo informações para você de vida real, de tudo que acontece por aqui. Ai, obrigada. Carla, Obrigada a você. Muitíssimo obrigada por ter compartilhado das suas ideias, da sua vivência aqui junto conosco. Eu acredito que o que você faz é muito importante para as pessoas que querem viver um amor, né, diferente, fora do seu país. Então, não é somente brincadeira. Você traz com humor para que as coisas fiquem um pouco mais leves, mas existe muita verdade naquilo que você faz. E eu vejo, eu acompanho você e eu vejo de tantas histórias que eu já tive aqui nesse podcast. Então, parabéns pela tua coragem, até mesmo de falar coisas que muitas pessoas gostariam de falar, mas tem medo, né? Então, parabéns, que você continue dando informação da forma que você está dando. E para você que está aqui até esse momento conosco, muitíssimo obrigado, porque nós costumamos dizer que o Inovecast é justamente aquele lugar onde nós queremos e sabemos que as pessoas que sentam aqui na nossa frente são pessoas reais. Ser real
é muito bem-vindo nesse lugar. E também eu não poderia deixar de dar os meus muitíssimos obrigados para os meus sponsores que vocês veem nessa tela, que são Thaís Sgarione, Renata Uzeda, Alessandra, Fabiana Plage, Ticket Flow e Amorim Consulting. São os nossos sponsores. E eu realmente agradeço a cada um deles, porque sem eles, isso aqui não seria possível. E, claro, sem essas pessoas incríveis que estão aqui junto conosco em cada episódio, onde elas dão um pouquinho da vida delas para que você possa saber realmente o que acontece do outro lado do mundo. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam, né? Dar like, escrever. Passe adiante, porque essa conversa que nós tivemos aqui pode ajudar alguém que está pensando verdadeiramente em passar para o outro lado de qualquer outro país. E é muito importante você saber, primeiramente, com quem você está lidando, antes de você largar tudo e ir para outro lugar. Façam com cuidado o que vocês estão fazendo. Amor é muito bom, mas se assegurem de que vocês não estão caindo em um problema sério e depois não consigam voltar. Verdade? Verdade. Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Inovecast. Chegou